cresceu a anarquia. Derrotados nas urnas, os partidários de Silveira Martins resolveram então conquistar o poder pela força. Veio a Guerra Civil. O exército que surgiu da fusão de federalistas e parlamentaristas ficou conhecido como os Maragatos, pois muitos de seus combatentes que vieram com o Exército Libertador do Uruguai eram imigrantes do distrito de Maragateria, da região de León, na Espanha. Usavam calças cheias de pregas e ajustadas nos joelhos, sempre de lenços vermelhos ou brancos. Percebendo a gravidade da rebelião e a ameaça à República, Floriano Peixoto envia tropas federais para o Rio Grande do Sul. Estas tropas passaram a ser denominadas de pica-paus pelos federalistas, por usarem fardas azuis com detalhes em vermelho e divisas brancas que levavam nos seus chapéus. As tropas federalistas eram lideradas pelo carismático Gumercindo Saraiva, considerado audaz e intrépido guerrilheiro alcunhado de Napoleão dos Pampas, que eletrizava seus comandados e era considerado um bravo soldado. Tomam a cidade de Desterro, atual Florianópolis, e depois Curitiba. No Paraná, a resistência em Tijucas e Paranaguá não resistiram por muito. Restava apenas um único foco: a Lapa. Na Lapa, sob o comando das operações dos pica-paus, estava o excepcional estrategista, exemplo de disciplina obstinada ao cumprimento do dever, o bravo general Antônio Ernesto Gomes Carneiro. Tendo já combatido na Guerra do Paraguai, merecia o título de General da República. Com uma tropa regular inferior a 1000 homens, na maioria civis voluntários, arregimentados pelo coronel Joaquim Lacerda, conterrâneo da cidade. General Carneiro tinha que defender a todo custo a República, mesmo inferiorizado belicamente. Os Maragatos, com mais de 3.000 homens bem preparados, consideraram que a pequena cidade cercada de montanhas era um local propício a não resistir mais de 48 horas de combates. Na noite de 14 de janeiro de 1894, inicia aquele que seria um dos maiores feitos cívico-militar da história do Brasil. Os Maragatos foram avistados pelo caminho do Rio Negro. Começaram as hostilidades e logo a cidade estava sitiada. Interceptadas as estradas de ferro e rodagem e cortadas as comunicações telegráficas. Foi uma epopeia sem paralelos na história brasileira, onde um punhado de homens, na maioria despreparados, enfrentando um exército de força superior, mostrou a seus inimigos toda a sua coragem e bravura. No dia 21 de janeiro, Carneiro ordenou recuo e os federalistas tomaram sucessivamente a estação da Estrada de Ferro, o cemitério e o engenho Lacerda, passando a resistência a ser feita das trincheiras. Os tiros da artilharia pesada vinham de todos os lados. Os lugares mais visados eram a praça, o cemitério e a casa que serviria como hospital. Barricadas e trincheiras eram construídas para fazer a defesa das ações inimigas. A cada dia de batalha, a pequena cidade da Lapa se fragmentava em meio a um amontoado de cadáveres e muitos feridos. As casas já estavam todas esburacadas, faltava comida, remédios e munição. O mau cheiro dos cadáveres em decomposição era um suplício insuportável. Os dias se seguiram. Final de janeiro e início de fevereiro foram de combates contínuos. Os canhões no Boqueirão e no Monge faziam a destruição da cidade. Na noite de 6 para 7 de fevereiro, os federalistas ocuparam as casas das ruas das tropas e, vindo pelos quintais, chegaram até as casas da Rua da Boa Vista. Pela manhã, nas janelas da casa de Francisco de Paula, algumas dezenas de federalistas descarregavam seus fuzis quase que a queima-roupa. Diante de um iminente massacre, o general Carneiro ordenou que todos recuassem para a farmácia Westphalen, em frente à casa de Francisco de Paula, onde poderiam abrir fogo em igualdade de condições. Os combates prosseguiram num ritmo sangrento, que culminou com a morte de vários líderes da resistência, entre eles José Amintas da Costa Barros, bravo comandante do batalhão Floriano Peixoto,
ferindo o coronel Cândido Ducídio Pereira, ilustre comandante do Regimento de Segurança do Paraná, e o general Carneiro, que na tentativa de salvar o tenente Henrique dos Santos, foi atingido por um projétil que lhe atravessou o estômago e o fígado. Agonizando nos braços do amigo, o doutor João Cândido Ferreira Lapiano, que chefiava o corpo médico da Resistência, ainda encontrou forças para levantar a moral da tropa enviando uma ordem. O nosso dever continua sendo o mesmo princípio, e qualquer que seja a gravidade do meu ferimento, a sua resposta, João Cândido, deve ser uma só: o ferimento é leve. Imediatamente a bateria de artilharia comandada pelo capitão Sisson, que com ordens precisas e coragem obstinada defendeu bravamente o avanço inimigo. O líder civil da resistência, o lapiano Joaquim Rezende de Lacerda, trouxe reforços do batalhão Floriano na tentativa de uma última investida, que só cessou aproximadamente às 4 horas da tarde. Perto dali, ainda agonizante, o general Carneiro transmitia obstinadamente mais uma: resistamos, camaradas, porque nós militares não temos direitos, mas apenas deveres a cumprir. E os deveres de um soldado resumem-se em um único: queimar o último cartucho e depois morrer. Resistência, resistência, resistência a todo transe. 9 de fevereiro, 6h30 da tarde. O general Carneiro, gladiado pelos seus correligionários, exala seu último suspiro. Morria um herói. O Paraná sacrificara-se com a revolta, porém a República estava salva. Fim de uma epopeia. 11 de fevereiro. Diante da dramática situação que se encontravam civis e militares após 26 dias de intensos combates, caía a última e heróica resistência. O comandante-chefe coronel Joaquim Lacerda recebe um ofício do coronel Laurentino Pinto Filho, das forças federalistas, propondo em bons termos uma rendição sem ofender os brilhos daqueles bravos combatentes. O cerco havia acabado. O feito e a proeza dos bravos da Lapa trouxeram dias de luto, de dor e heroísmo. A resistência da Lapa constituiu-se como um dos maiores feitos cívico-militar na história brasileira. Tenente, enquanto o senhor muda aí o vídeo, esse vídeo que o senhor